capítulo 3, versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos, e quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Vamos fechar os olhos. Bondoso Deus, estamos diante da Tua palavra, estamos diante da Tua voz, Senhor, que está registrada aqui nesse livro sagrado, Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja iluminando as nossas mentes para que possamos entender as verdades espirituais, Senhor, dessa noite, a Tua voz, a Tua mensagem para essa noite, Senhor, e que eu não venha atrapalhar a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e peço, Senhor, que seja abençoador, Senhor, essa mensagem. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Os irmãos podem se assentar. João, agora este chamado João o Batista, ele foi uma figura importante para o anúncio do reino de Deus. Aqui nós temos esses dois personagens, né? O escritor do evangelho, que é João o apóstolo, e nós temos aqui no começo João o Batista, chamado Batista. E talvez por isso que ele se referia, né, o apóstolo João se referia a si mesmo como discípulo amado, como discípulo a quem Jesus amava, para fazer essas diferenciações, porque tem personagens que às vezes têm nomes comuns para a época, e daí nós não sabemos muito bem sobre quem ele está falando, mas aqui nós temos a fala de João Batista, onde desde o capítulo 1, depois daquela linda passagem do verbo, nós começamos a ouvir testemunhos, a ler o relato de testemunhos de João Batista acerca de quem ele era. O tema da mensagem de hoje é acima de todos, até mesmo de você. Esse é o Deus a quem nós professamos. E muito entristece aqui a nossa igreja, o pastor, agora também os pastores amigos nossos, que nós temos contato, sobre essas igrejas com celebridades, com pessoas VIPs, né? Pessoas importantes que pagam para ter assentos diferenciados, para ouvir a voz do pregador mais de perto, que o suor do pregador caia sobre ele, seja ungido, e diversas outras bobeiras que nós vemos no mundo gospel, né? Essa é outra palavra que eu particularmente não gosto, gospel, porque é o evangelho, só que em outra língua, mas gospel é mais vendável. Hoje nós temos worship. Worship é um estilo musical que significa adoração, mas como worship é mais vendável, então taca-lhe worship. Um estilo musical vendável, um estilo musical de fácil assimilação, de vãs repetições muitas vezes, mas João Batista, ele foi chamado por Cristo Jesus de o maior homem que pisou na terra. Jesus, certa vez, declara: dentre os nascidos de mulher, não há homem maior do que João Batista. Por quê? Ele foi o profeta, o último profeta do Antigo Testamento,
e ele foi encarregado, e já foi profetizado lá no livro de Isaías, quando era dito que ele seria a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho para o Salvador, lá no livro de Isaías. E João Batista, com a sua vida, ele nos ensina a colocar Deus acima de todas as coisas. Ele não só seguiu o mandamento sagrado descrito lá no Êxodo 20, Deus acima de todas as coisas, mas ele viveu dessa forma e ele morreu por causa disso. No capítulo 1 de João, no versículo 17, ele faz uma declaração, para todos aqueles ouvintes dele, judeus que estavam aprendendo por intermédio dele, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Primeira quebra da religiosidade da época, do paradigma da época, é que a lei ela foi dada por meio de Moisés. Ela é uma regra sagrada dada por Deus, entregue por Deus por intermédio de Moisés, mas ela ainda assim não podia ser cumprida plenamente, porque nós até lemos esses dias em Colossenses, né? Não porque a lei seja ruim, mas porque você é ruim, você não consegue cumprir a lei, e a lei ela é posta contra você. A lei te coloca contra a parede, te acusa, mostra que você é pecador e que você precisa de alguma coisa fora da lei para que você seja salvo. Essa é a primeira verdade que nós encontramos aqui no testemunho de João Batista. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. E é isso que devemos professar sempre. Não importa o que os gregos filósofos digam, não importa o que os intelectuais da modernidade digam, não importa o que os teólogos da modernidade digam, os maus teólogos possam dizer sobre a Bíblia, ou sobre uma interpretação que veio para mim por sonho, e rejeitemos a Bíblia e vamos atrás de outro livro. Isso é heresia, isso é problemático, isso é falso, e a Bíblia nos ensina que mesmo se um dos apóstolos dissesse algo contrário às Escrituras, contrário ao que eles haviam dito, ou mesmo um anjo tivesse entregue um outro evangelho que não fosse esse que estava nas mãos deles, que estava ao alcance deles pela vida dos apóstolos, seja anátema, seja maldito, não convém. Então João, ele precisou repetir o seu testemunho agora para os sacerdotes e os levitas que encontraram ele ali, versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Aqui é uma questão de identidade. Quem é este homem? Quem é esse homem que batizava para a remissão de pecados, para a limpeza dos pecados? Quem é esse homem que estava pregando, que estava falando? E os sacerdotes e os levitas, que eram religiosos da sua época, pessoas importantes, vieram tirar satisfação com esse homem, lhe perguntando: quem és tu? Versículo 20, ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Cristo é a palavra grega para Messias,
ou Mashiach, que era prometido desde o Antigo Testamento e é a esperança dos judeus, a vinda de um líder. Na época dos fariseus, eles acreditavam que era um líder militar, que viria para livrar aquele povo do jugo romano, sobre o qual eles estavam submetidos naquele momento. Roma dominou o reino, né, o território da Galileia e da Judéia, e naquele momento haveria de vir o Messias, ou o Cristo, que estava prometido no Antigo Testamento para a libertação, e eles entendiam isso como uma salvação militar, por guerra, por alguém enviado, ungido por Deus para livrar aquele povo, assim aos moldes dos livros, lá do livro de Juízes, onde o povo estava padecendo e Deus erguia um homem para que o povo fosse liberto, né? Mas ele falou firmemente: eu não sou o Cristo. Ele não teve por usurpação ter título algum de maioridade. Ele não se chamava apóstolo, ele não se chamava o grande líder, ele não se chamava de o verdadeiro pai, ele não se chamava de papa, ele não se chamava de líder supremo de tal coisa. Ele admitiu: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram no versículo 21, quem és tu, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não, não sou. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem tu és, para que demos a resposta àqueles que nos enviaram. E o que dizes a respeito de ti mesmo? Os sacerdotes levantaram algumas hipóteses. Bem, se você não é o Cristo, você é o Elias? Ele disse não. Jesus depois vai revelar que João Batista era o Elias que havia de vir. Não que ele tenha reencarnado ou qualquer outra forma de interpretação para isso, mas é que foi prometido no Antigo Testamento que viria alguém, um novo profeta, um novo Elias, que haveria de endireitar o caminho para o Salvador. Está lá no livro de Isaías, né? Aquele que endireitaria o caminho do Senhor. E Jesus é quem faz essa revelação de que João Batista era o Elias que haveria de vir. E faz a comparação, porque o tipo de ministério do Elias foi um tipo de ministério parecido com o de João Batista. Ele se isolou por causa da sua mensagem, ele foi pregar no deserto, ele se vestia de forma, a gente pode chamar de caricata, mas se vestia de uma forma estranha para os padrões da época. Ele se alimentava de forma estranha para aquele povo. Nós tivemos a experiência de comer alguma coisa estranha para a gente ficou sentindo o caranguejo, né? Pela semana, mas uma delícia, mas a gente ficou sentindo. Mas ele se alimentava de uma forma estranha para todo mundo. Comia mel silvestre e se alimentava de gafanhotos. Gafanhotos a gente encara. Próxima vez, não sei, vou convidar os irmãos. Se vier bastante. Mas João, ele tinha esse ministério aos moldes de Elias. Ministério estranho. Lembrem-se que na época de Elias foi rejeitado pelo rei, rejeitado pelas autoridades, rejeitado de diversas formas, mas Deus o honrou. E o que ele dizia, ele colocava em sua própria conta e risco, e Deus
ele conferia poder para fazer os desafios contra os homens os sacerdotes de Baal, né, por exemplo. Mas então, nós temos essas hipóteses aqui. Tu és Elias? Não. Tu és o profeta? Esse profeta, ele está se referindo ao profeta lá de Deuteronômio 18, onde é prometido ao povo, é prometido para Moisés que haveria de vir o profeta. Uma referência a Jesus Cristo, que viria ali vários e vários anos depois. E ele não teve por usurpação ter nenhum título valoroso, ter nenhum título glorioso, mas ele fez uma declaração. Quando perguntaram para ele: declara-nos quem tu és, para darmos resposta aos que nos enviaram. Que dizes tu de ti mesmo? Então, no versículo 23, ele responde: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Essa passagem está em Isaías 40, no versículo 3. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele não teve por usurpação ter nenhum título relevante, nenhum título valoroso aos olhos dos homens, mas ele disse que eu sou aquele que haveria de vir para endireitar o caminho do Senhor. E ele proclamava para quem quisesse ouvir e para quem pudesse ouvir ali no meio do deserto: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ele não usurpou de título, de nobreza, de qualquer autoridade que qualquer um desses títulos poderia lhe oferecer, mas ele falou a palavra de Deus. Ele falou em nome de Jesus, em nome do Senhor, Deus de Israel: eu sou aquilo que a palavra de Deus diz que sou. Como é triste quando nós vemos pessoas enganadas pelo seu próprio ego, vangloriando-se, achando-se mais de si mesmo do que ele realmente é. Porque essas pessoas estão enganadas, achando que são autossuficientes para a sua salvação, autossuficientes para a sua redenção, autossuficientes para se manter, tem confiança nos seus tesouros guardados, tem confiança na sua carteira de investimentos, tem confiança em coisas humanas que podem sumir de uma hora para outra. Há não muito tempo atrás, as coisas custavam bem menos. Há não muito tempo atrás, para conseguir um terreno era muito mais fácil. Não muito tempo atrás, as reservas tinham uma taxa muito melhor do que as taxas de agora e rendiam mais. Há não muito tempo atrás, 30 anos já de plano Collor, nós tivemos um baque nacional por causa de um confisco de reservas de milhões e milhões de brasileiros, por causa de uma caneta. Pessoas que confiam a sua segurança pessoal, a sua confiança espiritual, a sua confiança em si mesmo, estará perdido se não for pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Mas eu acrescento ainda que, mesmo se o Senhor permitir que a mão seja pesada sobre a tua vida, a tua responsabilidade não é de difamar a Deus, não é de falar contra, assim como Jó fez, perdeu tudo o que tinha, mas engrandeceu o nome do Senhor, independente das circunstâncias.
Se acontece alguma coisa ruim com você, clama a Deus. Se acontece alguma coisa boa com você, clama a Deus e dê a Ele glória, no mau momento ou no bom momento. Glória a Deus seja dada para sempre. Então, João enxerga ao longe, se aproximando, Jesus. E no versículo 29, a partir do versículo 29, ele faz mais uma vez, mais uma repetição do seu testemunho. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, a fim que ele fosse manifestado a Israel. Vim por isso batizando com água. Esse homem, chamado por Jesus de grande, o maior dentre os filhos de mulher, não usurpou de nenhum título, não usurpou de nenhuma autoridade que lhe fosse conferida, não utilizou de absolutamente nada, mas na primeira oportunidade que ele teve, no seu ministério, no começo do seu ministério até o fim, ele engrandeceu o nome de Deus. Ele reconheceu Deus andando na sua frente, vindo em sua direção, se aproximando dele e dizendo: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, meu Salvador, meu Senhor. O ministério desse homem foi incrível, lindo, porque ele era aquele que anunciaria, que soube, que teve a revelação de Deus, de que o Salvador finalmente havia chego, e as promessas de Deus, do melhor que Deus tinha para a humanidade, estavam se cumprindo, também pelo anúncio da boca desse homem. Que coisa extraordinária, irmãos. João Batista teve a oportunidade, o privilégio de conversar com Deus, de ter comunhão com Deus, de ter intimidade com Deus, a ponto dele ser designado para anunciar, para ser a voz que clama no deserto: preparem o caminho para o Salvador. Ele foi a voz, a boca por qual Deus anunciou que o Cordeiro de Deus estava próximo, estava ali na frente deles, palpável, 100% homem, mas 100% Deus também, completo, pleno de graça, pleno de virtudes, sem pecado, Cordeiro puro, que seria imolado para a remissão dos nossos pecados e do pecado desse homem também. Mais uma verdade que ele fala do seu ministério: eu batizo com água. Então Jesus, se aproximando deste homem, nos dito, a partir do versículo 32, e João testemunhou dizendo: viu o Espírito do céu descer como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires e descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Aquele que me enviou para batizar me revelou, me disse em quem pousar o Espírito. Este será aquele que batizará com o Espírito Santo. A função
primordial do pregador, do homem de Deus, do profeta de Deus, não é se exaltar em si mesmo, não ver virtudes em si mesmo, mas apontar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis aquele que é pleno do Espírito e que batiza com o Espírito Santo, que batiza com o Espírito Santo, enquanto eu só posso te batizar com água, mas é Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus, que pode salvar a tua vida e te salvar e te batizar de maneira definitiva com o Espírito Santo. Versículo 34, o momento áureo do testemunho de João. Eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. A minha vida está dedicada em anunciar todas as vezes que me for conferida a oportunidade de que o meu Senhor, o Rei a quem eu sirvo, é o Filho de Deus, porque eu de fato vi e eu de fato testifico. Ele é o Filho de Deus, meu Salvador, meu Redentor. Eu, se estiver aqui falando e me engrandecendo, é melhor que tenha um cone, uma banqueta, uma cadeira aqui na frente escrito Jesus salva, que ele vai fazer um trabalho melhor do que o meu. A função do profeta é testificar quem é o Filho de Deus, quem é capaz de batizar com o Espírito Santo, de testemunhar quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ocorre algumas situações aqui entre o capítulo 1 e o capítulo 3. O capítulo 3 é famoso pela visita de Nicodemos, indo de encontro a Jesus e tendo visto Jesus pessoalmente, mas no capítulo 3, no versículo 30, tem a frase no qual João Batista ficou mais conhecido, universalmente conhecido. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Não existe argumentos para que um profeta se enalteça. Não existe argumentos para que alguém encha o peito e fale: eu sou bom porque eu fui escolhido por Deus, porque isso, porque aquilo. Eu sou bom porque eu falo bem, eu sou bom porque a minha igreja está cheia, tem 700, 800, 900, 1.000, 2.000 membros, 10.000 membros. Tudo isso é inútil, tudo isso é trapo de imundície, tudo isso é sujo, tudo isso é vão, tudo isso é falho. Se, em primeiro lugar, você não anunciar o Cordeiro de Deus, o Reino de Deus, o Filho de Deus e a salvação que só esta pessoa, Jesus Cristo, o Salvador, pode nos dar. E Deus te ama. Deus verdadeiramente te ama. Deus, no 6º dia da criação, Ele criou um ser dotado das características pessoais dele. Não em sua plenitude, mas como um Deus relacional. Ele criou um ser relacional. Os irmãos, não sei se é do conhecimento de todos, mas se o ser humano
se isola e vive de maneira solitária por longos períodos, ele adoece e morre. O ser humano, se não tiver contato, se não tiver experiências com outras pessoas, ele adoece e morre. O homem se entristece, o homem tem vontade, o homem tem desejos, o homem é criativo, o homem e a mulher são dotados de características que nenhum outro animal, que nenhuma outra parte da criação é dotado. Deus te deu exclusivamente a sua pessoa, a sua espécie, características próprias do próprio Criador. Deus te ama, e esse é um dado, é um fato dado, não tem. Mas no meio de um mundo onde se prega que Deus é amor, se esquece de pregar que Deus é justiça também. Num mundo onde se prega que você é bom, que você é precioso, que você é filho do rei, então você tem direito sobre todas as coisas, porque Deus é teu pai, e por causa disso você deve governar sobre todas as coisas, ter um reino próprio para você, porque você é o alecrim dourado, porque você é o diferentão, porque você é o especial. Mentira, heresia. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos carecem do Cordeiro de Deus, do reino de Deus, do Salvador. Todos carecem da bondade de Deus, do amor de Deus, que não está depositada no quanto Deus te ama enquanto criatura, mas no quanto Deus te ama enquanto pessoa remida, que aceita a bondade de Deus, que aceita o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. O teu maior valor que você tem em você, que já se converteu, que tem o seu coração quebrantado pelo Espírito e foi de fato batizado pelo Espírito, a melhor coisa que você tem é Cristo Jesus. Deus te ama, e para Ele manifestar esse amor para você, você precisa aceitar a manifestação máxima do amor. Você precisa de 100% de Cristo na sua vida. Se você ousar no seu coração pensar que você precisa de 99,9% de Cristo, você não tem nada. Você precisa confiar absolutamente no caráter de Deus, nas suas promessas, e acreditar que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. É por isso que nós ceiamos a ceia do Senhor, é por isso que nós nos batizamos na água como um evento público, uma manifestação pública da nossa confissão de fé. Mas é aquele que batiza com o Espírito Santo que você precisa ter na sua vida, no seu coração, para que a sua vida tenha valor, e para que você possa ser salvo, e para que você possa ter vida em abundância por meio de Cristo Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. E Ele reinará para todo sempre, e cantaremos todos, junto com os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eu quero contar com a presença de cada um dos irmãos que estejam lá cantando: Santo, Santo, Santo
é o Senhor dos exércitos. Em nome de Jesus, que você tenha essa certeza, esse batismo com o Espírito Santo, essa confissão firme na tua mente, no teu coração, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.